Olá pessoal, tudo bem? Para finalizar aí a aula sobre o transporte de sedimentos, faltou falar sobre o ábaco de Schultz, tá? Então eu vou nesse vídeo falar sobre ele. Já falei isso. O que é importante? Quando a gente tem os processos fluviais lá no nosso corpo hídrico, é, o transporte, a erosão ou a deposição vai depender de dois parâmetros básicos. O primeiro deles é o diâmetro da partícula, que está aqui no eixo X. O segundo é a velocidade da água, tá? Então, se eu tiver uma velocidade baixa e um diâmetro muito grande, uma velocidade baixa e um diâmetro muito grande, é, nós teríamos aqui, ó, nesse caso, uma velocidade, um diâmetro muito grande, uma velocidade baixa, nós teríamos uma deposição. Agora, se eu tenho um diâmetro pequeno e uma velocidade média para alta, eu tenho o transporte. E se eu tenho uma velocidade da água muito alta, ela vai causar erosão no leito. Então, manter a velocidade da água baixa vai reduzir o processo erosivo, tá? É... Esse gráfico aqui também você pode relacionar com o conceito da aula passada, dos três tipos de forma de transporte dos sedimentos. Tá? Então aqui você consegue, a partir do diâmetro, verificar em que tipo de transporte que é, se é saltação, se é rolamento ou se é suspensão. Tá? Tem um diâmetro muito alto, vai ser rolamento. Um diâmetro muito baixo, suspensão. E aí um intermediário é o saltante, que é isso, esses três aqui, ó, carga de arrasto ou rolamento, saltante ou em suspensão. Só passando aqui que nós já vimos. Chegar até aqui é uma questão importante só para lembrar. Lá na cabeceira da bacia, nós temos o que? Muitas pedras, seixos, pedregulhos. E nesse caso, eu não posso fazer a medição de vazão com molinete. Tá? Então eu não posso fazer com molinete, porque essas pedras, pedregulhos, vai danificar meu equipamento. Então nesse caso, seria bom eu fazer com o método colorimétrico. Métrico, tá? Aqui da bacia eu já falei. Também falei da erosão, da resistência, tensão de arraste. O método de arrasto, nós fizemos um exemplo na aula passada. O fator de correção. Fizemos um exemplo 5. Hoje eu quero falar para vocês do ábaco de Schultz. O ábaco de Schultz ele vai facilitar a classificação, tá? A partir desse ábaco a gente pode falar vai ter movimento ou não sem ter que usar aquela tabela. Então ele facilita o trabalho do engenheiro que vai ver a sedimentação aí no curso de água, tá? Então lá em 1936
O Schultz, ele relacionou o movimento das partículas, né, do sedimento a fatores adimensionais relativos ao que? Ao tipo de escoamento que está ocorrendo lá no nosso canal e as partículas, tá? Então, esses dois conceitos são importantes. O tipo de escoamento, então, o tipo de escoamento o que vem na nossa cabeça é o número de Reynolds. E as partículas as dimensões, peso específico, massa específica, tá? Só vou deixar um asterisco aqui, porque vai ter uma mudança no número de Reynolds. A força da água, né, ela promove o que? A movimentação das partículas e ela caracteriza uma tensão de arraste. Lá na primeira aula eu falei para vocês da tensão de arraste. Deu exemplo de uma tubulação de esgoto, que a tensão de arraste sempre maior que 1 pascal, para não ficar sedimento na tubulação, tá? Então, a tensão de arraste é muito importante, tá? A tensão de arraste, peso específico, raio hidráulico vezes a declividade. E nós temos as forças que promovem o movimento e temos as forças que estabilizam, tá? A força que estabiliza é basicamente a força peso, tá? Dessas partículas que estão submersas na água. Então, eu vou calcular uma tensão de arraste adimensional, a letra tal com esse tracinho em cima, tá? O que é a tensão de arraste adimensional? Vai ser a tensão de arraste normal. Então, a tensão de arraste aqui é igual ao peso específico da água, o raio hidráulico, vezes a declividade. O raio hidráulico, geralmente a área dividido pelo perímetro, tá? Se o canal for largo, o raio hidráulico é igual a Y. Eu posso falar também, falando do raio hidráulico igual a Y, eu posso falar, se ele for largo, tá? Então, essa aqui eu tô falando canal largo. Se eu tiver lá o B dividido por Y for maior ou igual a 30, tá? Então, essa é uma definição para saber se o canal é largo. O canal é largo, o B dividido por Y é maior que 30. No exemplo que vocês fizeram na sala, o B era 150, o Y era 3. Então vai dar aqui 150 dividido por 3 vai dar 30 certinho, então ele é largo. Tá? Então nesse caso, a tensão de cisalhamento é o peso específico vezes o Y vezes a declividade, se o canal for largo. Tá? Aqui nós temos dividido, então, o peso específico dividido pelo quê? Pelo peso específico dos sedimentos, tá? Só que na unidade técnica, tá? O peso específico aqui é em quilograma-força. Aqui nós temos a unidade técnica de massa, tá? Quilograma-força por metro cúbico. Já deixei no Moodle uma tabela com sistema internacional e com sistema técnico, tá? Nós temos o peso específico da água em quilograma metro cúbico também, tá? E o diâmetro médio dos sedimentos. Então, o D aqui é o diâmetro médio dos sedimentos, sempre em metros, tá? Diâmetro médio dos sedimentos em metros. Anota aí no seu caderno. Então, essa fórmula aqui é a tensão de arraste adimensional.
Um outro conceito importante que eu tenho que verificar, a velocidade de arraste, tá? A velocidade de arraste. A velocidade de arraste é a tensão de cisalhamento também chamada de tensão trativa, tá? Nesse caso aqui, ela vai ser em Newton, volta, Newton metro cúbico. Não, desculpa, volta. Newton ela pode ser em Newton metro quadrado, tá? Sabendo que a força é igual a massa vezes a aceleração. A massa é quilograma, a aceleração é metros por segundo ao quadrado. Então vamos ver aqui, ó. Quilograma vezes metro, segundo a menos 2, dividido por... O K é minúsculo, tá, pessoal? Não consigo fazer o K minúsculo. Metro a menos 3. Tá, isso aqui dentro de uma raiz. Quilo corta com quilo. Isso aqui vai ficar metro quadrado dividido por segundo ao quadrado raiz. Vai dar metro por segundo. Perfeito? Então aqui nós temos a velocidade de arraste, também chamada de velocidade de atrito. A velocidade de arraste ou velocidade de atrito. E para calcular o adimensional, nós podemos também utilizar essa fórmula. Então, o arraste adimensional vai ser o que? A velocidade de atrito ao quadrado velocidade de atrito, a gravidade vezes a massa específica, que aqui o ρ é a massa específica, tá? Dos sedimentos em quilograma força. Olhar lá a tabela 1 que eu deixei para vocês, lá no Moodle, tá? Vezes aqui tem a massa específica do sólido menos a massa específica da água dividido pela massa específica da água. E nós temos o número de Reynolds de arraste. Anotem aqui isso aqui, ó. Então, o Reynolds de arraste vai ser igual a velocidade de atrito vezes o diâmetro dividido pela viscosidade cinemática. Então aqui, ó, velocidade a velocidade de atrito, aqui eu tenho o diâmetro do sedimento, tá? O diâmetro médio do sedimento e aqui a viscosidade cinemática. Tá? Então você consegue calcular o número de Reynolds de atrito. Então, com o número de Reynolds de arraste ou de atrito, número de Reynolds de arraste é melhor falar, e a tensão
de arraste adimensional do Schultz, nós conseguimos verificar no ábaco se vai ter movimento ou não, tá? Se vai ter movimento ou não. Então aqui, ó, se eu tenho um valor aqui, ó, aqui tá o meu número de Reynolds, tá? De arraste, sei lá, 80. E aqui eu tenho a dimensional 0,2. Então vai ter o que? O movimento das partículas. Se ele tiver abaixo, se ele tiver abaixo aqui, ele vai estar em repouso. E na aula teve uma pergunta, se ele tiver na linha, se ele tiver na linha, ele vai estar na eminência de poder ter o movimento ou de poder ter o repouso, tá? Então ele vai estar na eminência ali de tanto ter o movimento ou ter o repouso. Se o ábaco de Schultz deu na eminência, você pode calcular se vai ter movimento ou repouso por outros métodos. Um outro método é a tensão de arraste, que nós já vimos na aula passada, vimos uma tensão crítica, ou nós podemos dimensionar também pela velocidade crítica. Então você teria 3 métodos para ver se vai ter o arraste ou não do seu leito, tá? Então fiquem tranquilos que é muito difícil cair em cima da linha, mas que existe ferramentas para você, engenheiro, calcular tudo isso, tá bom? O ábaco de Schultz, né, ele tem uma classificação semelhante lá de hidráulica 1 do gráfico de Nikuradse, tá? O Reynolds menor que 2 corresponde ao escoamento hidraulicamente liso, tá? Em que os diâmetros das partículas são muito menores da subcamada limite. Nem vou passar isso aqui, porque se não tiver hidráulica 1. E aí eu quero fazer o exemplo 6 e vocês vão me entregar o exemplo 7, que está relacionado com a aula passada, tá? Com outro vídeo. Então aqui, ó, eu tenho um rio muito largo. O exercício já está falando que o rio é muito largo. O rio é muito largo. Eu posso falar, então, que o raio hidráulico é igual a Y. Ele tem canal retangular. Tem a declividade de fundo, escoamento permanente uniforme, altura de água 1,4. Deu a velocidade média também, isso é bom. Avalie se vai ocorrer ou não a movimentação dos sedimentos, supondo que o leito é fluvial, constituído com solos do diâmetro médio de 1,9 milímetros. Perfeito. Primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser calcular o número de Reynolds. Tá? O número de Reynolds de rugosidade. O que é? É a velocidade de atrito vezes o diâmetro dividido pela viscosidade cinemática da água. Eu tenho isso? Não, não tenho ainda. Vamos calcular a velocidade de atrito. Vamos primeiro calcular a tensão de arraste. Tá? A tensão de arraste vai ser o peso específico vezes o raio hidráulico vezes a declividade. O peso específico
Da água, eu vou usar 9.810 Newton metro cúbico. O raio hidráulico é igual a Y, que é 1,4, vezes a declividade, que é 8 vezes 10 a menos 4. Eu vou colocar aqui 0,8 vezes 10 a menos 3, porque isso aqui, ó, é 9,81 vezes 10 a menos 3. Então eu posso vezes 10 ao menos 3, não, desculpa, né? É 10 a terceira, é 1.000 vezes 1.000, tá? Eu posso cortar isso com aquele. Então aqui dá 9.810 dividido não, vezes, não é 9.810, é 9,81 vezes 1,4 vezes 0,8. Isso aqui vai dar uma tensão de cisalhamento de 10,92 Newton metro quadrado. Vou calcular a velocidade de atrito. Então vai ser 10,92 dividido por 1.000. Então a velocidade de atrito, toma só cuidado com as unidades, tá, pessoal? Estou usando aqui no SI e depois você pode ter dificuldade aí em encontrar. Vou dividir por 1.000. Vou tirar a raiz. Então aqui daria 0,1048 metros por segundo. Tá? Aqui eu usei a unidade de quilograma metro cúbico, tá? Tá no SI. Agora eu vou ter que usar, a unidade no de arraste não precisa não, ainda eu posso usar. Quer ver, ó, vamos fazer um de Reynolds de arraste agora, ó. Vem comigo. Vou calcular o número de Reynolds de arraste. Então, o Reynolds de arraste vai ser igual a velocidade de atrito vezes o diâmetro dividido pela viscosidade cinemática. É 0,1048 vezes o diâmetro. O diâmetro aqui é 1,9 milímetros, então tem que dividir por 1.000 para passar para metros. A viscosidade da água, 1,01 vezes 10 a menos 6. Isso aqui, aí eu volto para cá e aí eu perco a anotação. Oh, beleza. Então aqui eu vou fazer de novo. É igual a 0,1048 vezes 0,019 dividido por 1,01 vezes 10 a menos 6. O número de Reynolds de arraste, ele é adimensional, vai dar 190. Só para não confundir vocês, eu vou usar aqui, eu vou calcular a tensão de cisalhamento de novo.
tá? Então, a tensão de cisalhamento, fica atento nas unidades. Qual que é o peso específico da água? Peso específico da água, 1000 kg-força por metro cúbico, tá? 1000 kg-força por metro cúbico. Olha que interessante, se eu tiver aqui 1000 kg-força por metro cúbico, e eu tiver que passar para 9.810, eu só multiplicar aqui pela gravidade. Aqui é Newton metro cúbico, né? Vezes 1,4 vezes 0,0008, que é a declividade. Então, a tensão de cisalhamento vai ser 1,12 kg-força por metro quadrado. Se eu multiplicar isso aqui por 9,81, então vai dar 1,12 vezes 9,81. Vai chegar naquele valor que nós fizemos lá atrás, tá? Newton metro quadrado. Aqui nós temos que usar a unidade técnica de massa, tá? O sistema técnico. Então, o que que eu tenho? Eu tenho, agora, eu vou calcular a tensão de arraste adimensional. Tensão de arraste adimensional. A tensão de arraste adimensional vai ser o quê? A tensão de arraste adimensional tensão de arraste dimensional vai ser igual a tensão que nós calculamos, 1,12 dividido pelo peso específico do solo, que eu não falei, vou fazer aqui em cima, tá, pessoal? Então, a tensão de arraste vai ser 1,12 dividido 2.600, que é o peso do sólido, dividido pelo peso da água, que é 1000 kg-força por metro cúbico, vezes o diâmetro da partícula. Isso aqui vai dar 0,36. Então, com esse valor aqui, ó, com a tensão igual a 0,36 e o Reynolds de atrito de 190, nós vamos entrar no gráfico e vamos ver se vai ter um movimento ou não. Então vamos lá, vamos perder tudo aqui que eu fiz. Descartar. Vamos voltar aqui no gráfico então. Então aqui, o meu Reynolds, ele deu 190. 190, 200, aqui seria a diferença é 400, seria 300, né? A metade de 300, aqui teria 200, a metade seria aqui. E a tensão
Deu 0,36. 0,3 aqui, ó. Então, sem dúvida nenhuma, vai acontecer o que? O movimento das partículas. Então vai ter o movimento das partículas. Tá bom? Se você tiver alguma dúvida na unidade técnica de massa, coloque aqui nos comentários ou me avisa que eu faço um vídeo para a gente sanar essa dúvida, tá bom? Então aqui é o ábaco de Schilt. Toma cuidado para lembrar das unidades, tá? Das unidades. Aqui o adimensional. Ah, por que que ali na fórmula que eu fiz? Eu usei já direto o peso específico, tá? O peso específico é a gravidade vezes a massa específica. Então você pode deixar aqui também, ó, assim, ó, a tensão de arraste dividido pelo peso do sólido menos o peso da água, W de water, vezes o diâmetro em metro. Fiquei com uma dúvida agora, só essa divisão aqui, ó. Vamos ver se vai dar certo. A velocidade é metros por segundo a menos 1. A gravidade é metros por segundo a menos 2. Aqui a massa vai cortar e o diâmetro é metro. Tá? Eu acho que não tem esse ρ aqui, ó. Utilizar essa fórmula aqui, tá, pessoal? Porque se eu tiver massa dividido por massa, corta a unidade. Ah, aqui é o quadrado. Peraí, desculpa. Deixa eu ver aqui. Aqui é o quadrado. Então, aqui vai dar massa ao quadrado, segundo a menos 2, dividido por metro ao quadrado, segundo a menos 2. Também dá certo. Os dois dá certo. Tá? Aqui corta com aqui corta com aqui. É dimensional. Tá? Então, tá certo também essa fórmula. Você pode usar essa ou essa. Tá bom? Pode usar as duas fórmulas que ambas estão certas. Era isso aí, pessoal. Valeu!